Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando hoje pela primeira vez nesse horário nobre, estreando hoje aqui esse nosso contato aqui no YouTube, para trazer uma mensagem muito especial ao seu coração. Este será sempre o nosso horário do culto. Nesse momento, eu estou aqui, é como se eu estivesse no altar da igreja, como se eu estivesse no altar da igreja, e do altar da igreja, você aí, sentado na sua casa, me ouvindo sobre as coisas maravilhosas de Deus. Quero dizer que todas as terças-feiras, você que é membro da Igreja Identidade de Cristo, de maneira online. Você que fala, pastor, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo, tá? Eu já não consigo mais congregar em outra igreja. Até fui aqui na minha cidade, mas não consegui me adaptar. E às vezes fica aquela dúvida no seu coração. Deixa eu marcar o tempo aqui para a gente ter uma noção. Para não passar muito tempo, né? Às vezes você tem aquela dúvida no coração assim, pastor, eu estou errado de não congregar fisicamente numa igreja física, num endereço aqui na minha cidade? Bom, veja bem, você não pode ficar sem congregar, você tem que ter alguém que te orienta, alguém que cuida de você. E nesse caso, eu estou me colocando como este pastor, que vou estar aqui cuidando de você, orientando você e falando de Deus para você. E vou dizer mais, vai chegar o dia que eu irei à sua cidade e realizarei o seu batismo. Se a sua cidade for perto de alguma outra cidade, já aproveitamos e faremos o batismo de todos vocês. Olha que lindo. Imagina, por exemplo, eu indo a Manaus, e lá em Manaus, digamos, eu tenho 10 famílias que nos acompanham e que são membros da Igreja Identidade de Cristo. Aí nós marcamos o batismo, né? E criamos uma forma de comunicar com essas famílias. Inclusive, breve vai estar disponível um site, né? Que nós vamos poder nos comunicar com mais facilidade. Eu vou explicar depois para vocês. Eu vou esperar primeiro ficar pronto para eu dar essa notícia desse site nosso, que vai ser muito interessante para nós fazermos preparações. Por exemplo, eu quero falar com essas famílias em Manaus, por exemplo, que querem se batizar. Então eu converso com elas, vou tirando as dúvidas, marcamos o batismo. Aí dia tal, eu irei a Manaus com a minha equipe e vamos batizar essas pessoas lá em Manaus. Olha que lindo será, né, gente? Também podemos assim fazer em São Paulo, podemos fazer em Teresina, podemos fazer em Goiânia e muitos outros lugares. Por quê? Porque você, às vezes, volto a repetir, você se sente culpado por não ter uma igreja física, por não congregar na igreja física. E existem pastores que falam assim, olha, se você não vier aqui na igreja, na rua tal, número tal, você está em pecado, em rebeldia, você não está fora da comunhão. Mas, na verdade, é tudo conversa. Na verdade, o que ele quer é que você esteja ali, porque você estando ali, eles vão impor algumas coisas sobre você e no final do dia você vai dar o dízimo, você vai dar a oferta. Então, na verdade, infelizmente, existe uma porcentagem, não são todos, mas existem uma porcentagem que não querem o bem-estar da alma das pessoas. Eles querem mais que se somem em números para que eles possam oferir resultados. Não é este o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é alimentar você que está aí, falar para você, olha, esse culto é para você. Só que eu gostaria que você assistisse assim como se você estivesse na igreja fisicamente, porque como você está no conforto da sua casa, às vezes você
tá fazendo comida, tá gritando com o menino, tá ouvindo outras coisas, tá com o celular ligado, mas de repente a televisão tá ligada alta num programa de jornalismo, e aí você acaba não entendendo o que nós estamos falando aqui. Mesmo que agora talvez você não puder assistir com bastante atenção, mas eu peço que você depois assista com bastante atenção o que nós estamos falando aqui. E aí você fala assim, tá, entendi, pastor. Então, pastor José Maria, esse é o meu culto, né? Exatamente, este é o seu momento de você estar em comunhão com Deus e conosco. Como é que nós vamos fazer em relação à ceia? Também nós vamos ter a ceia toda segunda semana de cada mês, inclusive já no mês que vem, na semana que vem, nós teremos a ceia. E aí você prepara um pão e o cálice e nós iremos ceiar juntamente, tá bom? Nós vamos ceiar juntos e este será o seu momento, tá? Então, você não precisa ficar preocupado com aqueles que dizem, não, mas você tem que ir na igreja física, você tem a igreja no seu bairro, senão você vai perder a salvação. É tudo conversa. Na verdade, o mais importante é você estar conectado com Deus, aprendendo de Deus e crescendo com Deus. Eu quero ser o seu pastor. Claro que aí, com a diversidade de pastores, de facilidades que você tem na internet, de ouvir tantas coisas, eu só peço que você filtre, tá bom? Não é proibido você ouvir quem você quiser, mas eu preciso que você filtre tudo que você escutar para você não ficar confusa. Senão você vai ficar confuso achando que tudo que todos falaram deve ser levado em consideração. Então, você pode ouvir quem você quiser, não é proibido, mas você precisa filtrar para ver o que está trazendo conhecimento, o que está agregando ou não na sua vida, tá bom? Eu quero sempre passar aqui nas terças-feiras, às 8 da noite, para agregar conhecimento, reforço espiritual à sua vida e ao seu coração. Hoje eu quero falar de Mateus capítulo 23, versículo 23. Se você puder, pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 23, e nós vamos ler o versículo de número 23 também. Acredito que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu já vou lhe esclarecendo sobre algo muito importante. Vamos pedir a Deus para falar conosco? Então oremos assim: Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui e neste momento, ó Deus, eu te peço, venha nos ensinar, venha nos dar sabedoria, conhecimento e venha abrir o nosso coração, meu Pai. Esta pessoa e eu hoje iniciamos nosso culto online, a Igreja Identidade de Cristo online. Literalmente, nós estamos aqui para alcançar o coração de todos aqueles que dizem, eu não vou mais na igreja física do meu bairro, ou da minha cidade, porque eu decidi que eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo. Então nós, sabendo disso, nós nos preparamos para estar aqui a partir desse momento, Senhor. Então eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e glória de Deus. Assim seja. E você diz amém, graças a Deus. Olha só, o que eu tenho a falar com você é muito importante. Você não deve jamais deixar de prestar atenção no que está escrito aqui. Mateus capítulo 23, no versículo 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, a nossa mensagem hoje é sobre as 3 coisas mais importantes da lei. Vou colocar assim:
as 3 coisas mais importantes. Não vamos nem colocar na lei para que você possa anotar como as 3 coisas mais importantes. Quais são as 3 coisas mais importantes? Segundo o próprio Senhor Jesus, as 3 coisas mais importantes são o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Neste texto sagrado, nós temos que entender o que Jesus está explicando. Jesus reconhece a justiça, a misericórdia e a fé como as 3 coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa. Até porque a pergunta dos escribas e dos fariseus foi o seguinte: Jesus, nós queremos saber o seguinte, nós guardamos a lei de Moisés, nós cumprimos toda a lei de Moisés, e aí nós percebemos que o Senhor não cumpre a lei de Moisés. Aí Jesus falou com eles: olha, vocês são hipócritas, porque vocês fazem tudo que a lei ensina, mas o mais importante vocês não fazem, que é a justiça, a misericórdia e praticar a fé. Isso vocês não estão fazendo. E eu quero falar com vocês, então, gente, sobre a primeira coisa que nós vamos falar hoje no nosso primeiro culto online, sobre a justiça. O primeiro princípio mais importante da nossa vida é a justiça. A lei do Senhor foi dada para cobrir as injustiças, sabe? Ela foi estabelecida lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 25, está escrito o seguinte: Deus escreveu: será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então a lei foi dada como justiça. Em Levíticos capítulo 19, no versículo 15, Moisés ainda escreve dizendo: não fareis injustiça no juízo, tá? Não aceitareis o pobre, nem respeitarás o grande, mas julguem com justiça. Faça sempre o que vocês tiverem que fazer para agradar a Deus. Ainda em Deuteronômio 16, verso 20, Moisés aconselhou o povo dizendo o seguinte: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possua em herança a terra que o Senhor Deus te dá. Moisés afirma: o Senhor fará justiça ao seu povo o Senhor fará justiça ao seu povo e estará com vocês. Bem, vamos entender qual é a justiça que hoje nós temos que praticar. Quando nós falamos da justiça, muitas vezes nossa mente viaja porque nós pensamos assim: nossa, nós somos tão falhos, tão pecadores. E a lei foi dada para fazer com que o homem conseguisse chegar a Deus. A lei foi dada para encobrir a injustiça e, de uma certa forma, tentar fazer o homem chegar a Deus. Só que o homem não conseguiu chegar a Deus pela lei. Eu vou dar um exemplo aqui do que era a lei. Pensem comigo. Vamos imaginar que a lei era uma grande escada. Imagine comigo agora uma escada, tá? Imagina comigo uma escada, ok? Uma escada que começa daqui da terra e te leva até a presença de Deus, te leva aos céus. Conseguiu imaginar a escada? Perfeito. Agora, só tem um porém. Os degraus são muito altos. As pessoas têm dificuldade para subir. Imagina que o degrau, vamos dizer que o degrau da escada seja mais ou menos da altura da sua mesa, da mesa que a senhora tem aí em casa. Ou da altura da cadeira. Ok. Talvez a senhora conseguiria, o senhor conseguiria subir primeiro, segundo, terceiro, quinto, mas de repente lá no 20º degrau, você não conseguiria subir mais, o que iria acontecer? Seria cair escada abaixo e voltar para o zero novamente. Aí tinha que começar tudo de novo. Assim era a lei. A lei era uma escada
que dificultava porque os degraus eram muito altos e o ser humano não conseguia subir. Às vezes alguns, por tanto esforço, conseguia subir 1, 2, 3 degraus, mas logo caía. Assim foi a lei. Deus, vendo o esforço do ser humano, querendo subir a escada, eles estavam desiludidos, porque olhavam e diziam, poxa, não vamos conseguir nunca. O que Deus fez? João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Para quê? Para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Sabe o que significa isso? Imagina a escada com os mesmos degraus. E agora o Senhor Jesus veio e fez o quê? E nos pegou no colo. E Ele subiu a escada conosco. Ou Ele nos levou pela porta. Então, a justiça de Deus hoje representa a vida que Cristo veio trazer para nós. A nossa vida hoje está em Cristo Jesus. Por isso, o Senhor Jesus veio cumprir a lei, cumprir a justiça que eu, ou que você e eu, não conseguíamos cumprir por meios naturais. Então, sempre que você pensar na justiça, eu tenho que praticar a justiça, eu tenho que ser justo, não tem como pensar em ser justo, não tem como pensar em praticar a justiça sem pensar no que Cristo fez por nós. E nos resta apenas um agradecimento a Cristo por ter morrido em nosso lugar. Dito isso, você não precisa ficar tentando agradar a Deus por meios naturais. Você tem que apenas abrir o coração e dizer, Senhor Jesus, eu te amo, eu creio. O Senhor morreu a minha morte, o Senhor pagou o preço do meu pecado e eu te aceito, te recebo, eu reconheço o Senhor como meu Salvador pessoal. Vamos dizer isso em voz alta? Vamos? Diga, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu reconheço que o Senhor veio, morreu por mim naquela cruz, pagando o preço pelos meus pecados. Diga, eu te recebo, Senhor, como meu Salvador, como meu Senhor. Eu me arrependo e te peço, me aceita, me recebe como teu filho. Glória a Deus. Esta oração você precisa fazer todos os dias, tá? Porque cada dia nós temos que carregar a nossa cruz. Não se esqueça de sempre dizer, Jesus, o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, é o amado da minha vida. Então, as 3 coisas mais importantes, primeira é a justiça. Depois eu vou falar mais sobre Cristo nos representando perante a lei, para que nós não tivéssemos mais que sofrer. Agora vamos falar sobre a misericórdia. A misericórdia é o amor com que nós devemos amar as outras pessoas. A Bíblia Sagrada diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por trás de cada preceito estava também a misericórdia. Deus sempre dizia, vai acontecer tal coisa, se você fizer assim, assim. Só que também por trás daquela advertência do Senhor, havia sempre a misericórdia apregoada, tá? E aí o Senhor diz assim, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então vocês devem sustentá-los, vocês devem ajudá-los. Não tomarás dele por usura seus ganhos, vocês precisam cuidar dele. Isso tudo aqui é a misericórdia. Ou seja, o que representa a misericórdia hoje para nós? Amar sem esperar nada em troca. Olhar para quem precisa de ajuda e ajudar se tiver ao seu alcance. É claro que o ser humano hoje não dá para você levar para casa, não dá para você colocar no seu carro. Tem situações que não dá para você parar na rua para dar uma atenção, um cuidado para alguém que está precisando. Mas nem por isso você deve desejar o mal para as pessoas. Esses dias eu estava falando aqui na igreja, ensinando, e agora falando com vocês que também aqui na igreja, dizendo assim, nós temos que amar todas as pessoas. Claro que, por saber que o diabo usa o ser humano, nem todos os seres humanos tem como eu colocar no carro, tem como eu abrir a porta da minha casa,
nem todos os seres humanos que chegarão até nós pedindo ajuda, de fato, eles estão precisando. Tem aqueles que são usados pelo diabo para tirar de nós alguma coisa. Então, nós devemos estar muito atentos, né? Muito bem apercebidos, mas pensando o seguinte: meu Deus, eu estou aqui apercebido, prestando atenção, mas o seguinte, eu não vou parar para ajudar, que não sei o que pode acontecer, mas também eu não vou julgar aquela pessoa como se ela fosse a pior das pessoas. Eu lembro uma vez, eu estava dirigindo numa rodovia e a pessoa estava deitada assim, no lado, e um carro parado, e a outra pessoa pedindo socorro. Na hora até diminuí a velocidade, era de noite, mas eu pensei comigo, eu não vou parar, porque, não sei, é um deserto, e aí como é que eu vou parar? Bom, pensei o seguinte: se não vier outros carros, além de eu passando aqui, no próximo posto policial eu paro e aviso as pessoas, os policiais. Por quê? Porque não dá para você, às vezes, trazer, porque hoje o ser humano tem muita maldade dentro deles. Claro que mesmo assim, nós temos que aplicar a misericórdia. E às vezes a nossa misericórdia mesmo é orar por alguém, pedir a Deus para ajudar, pedir a Deus para abençoar, ter um coração bondoso, ter um coração, coração realmente segundo o coração de Deus, tá? E Deus disse assim, eu quero misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Deus não quer que você faça sacrifício por Ele. Deus quer que você entregue a sua vida a Ele. Deus quer que você o ame. Deus quer que você ame também o próximo como você se ama. Você precisa amar o próximo, ou seja, não desejar mal, não brigar, não xingar. Também às vezes não dá para trazer para perto, porque senão você vai acabar se ofendendo ou ofendendo alguém. Existem famílias que o melhor que eles podem viver, às vezes não é tão perto, porque quando chegam perto brigam, quando estão distante, é uma maravilha, fala de saudade, mas se juntar, acabam discutindo. Então é melhor manter a distância, praticando o amor fraternal, do que se juntando e acabar discutindo, brigando e etc. O último das coisas importantes que o Senhor nos fala nessa noite é a fé. Gente, a fé é importante. A fé representa o nosso interesse por Deus. Nós temos que buscar Deus, nós temos que desejar Deus. A fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção das coisas que eu não posso ver. Neste caso, a fé é eu crer que Deus pode fazer aquilo que eu desejo. Vamos repetir? Fé é eu crer que Deus pode fazer aquilo que eu desejo. Isso é fé. E é claro que essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você para ouvir a palavra de Deus, mais fé você recebe, mais certeza você tem de que Deus pode fazer aquilo que você deseja. Então, vamos repetir só para você entender. De acordo com Hebreus, capítulo 11, verso 1, tá? Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se pode ver. É isso que está escrito em Hebreus 11. O verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é fé, Pastor José Maria? Resumidamente, é acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu desejo. Toda vez que você olha para o céu e diz: Deus, eu acredito, o Senhor pode fazer o que eu desejo, eu tenho essa fé, você está honrando a Deus, você está louvando a Deus. Então falamos de 3 coisas mais importantes. Quais são elas? Vamos lá. A justiça. Cristo é a nossa justiça, tá? Ele pagou o preço dos nossos pecados. A nossa comunhão com Deus é por causa de Cristo. Nunca olhe para Deus através de você. Sempre que você olhar para Deus, tem que ser por intermédio de Cristo. A segunda coisa, a misericórdia. Seja sempre misericordioso com você mesmo
e com as pessoas. Nós somos falhos, somos pecadores. Eu vou falar depois sobre a importância do arrependimento e do perdão. Eu acredito que essa mensagem de arrependimento e perdão vai ajudar muita gente. Aí falei da fé. A fé é importante, você ter fé em Deus. Você está falando para Ele: Senhor, eu tenho certeza, o Senhor pode realizar aquilo que eu desejo. Amém? Então esta foi a nossa mensagem. E eu quero agradecer a Deus por você estar aí. Louvar a Deus por você estar aí conosco. Glória a Deus. Nós vamos agora fazer uma oração. Se você puder, quem sabe colocar a mão no coração, quem sabe se você puder fechar os olhos e orar comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou orando agora, meu Pai, com todas estas pessoas que estão aqui, entrando comigo em oração nesta noite especial. Hoje nós estamos inaugurando o nosso culto online. Oh, que maravilhas poder deixar essa palavra para centenas e milhares de pessoas. Pai, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós e nos ajude, ó Senhor. Estenda, meu Deus, as tuas mãos e nos conceda vitória nesse dia muito especial. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Senhor estar nos abençoando, nos ajudando. Nós louvamos, adoramos o nome do Senhor. Aleluias! Muito obrigado pelo nosso primeiro culto online. E esse primeiro culto online também nós vamos estendê-los para outros países também, meu Pai. Nós vamos alcançar outros lugares e assim nós estaremos caminhando com a presença do Senhor. Muito obrigado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar todos vocês ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira eu voltarei no mesmo horário, tá, gente? No mesmo horário, vamos estar aqui sempre. Pode ter certeza, sem passar um minuto, vai entrar o nosso culto online, tá bom? Você pode já ficar na expectativa aí, que durante a semana nós já preparamos o culto e terça-feira ele entra exatamente às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá bom? Fale para as outras pessoas sobre o nosso projeto do culto online para abençoar aqueles que não estão congregando na igreja física, mas você é membro da Igreja Identidade de Cristo. Mais adiante, depois que já está em fase de construção, tá? Esse nosso site já está em fase de construção e você vai poder entrar por aí pelo site e fazer o seu cadastro para nós fazermos a carteirinha de membro para você, tá bom? Vai ser maravilhoso. Então já está em construção, já pagamos tudo que precisa pagar para poder o site entrar já em operação, assim, algo realmente maravilhoso, tá bom? Então, Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue com todos vocês e com todos nós também. Deus te abençoe. Até próxima terça-feira, em nome de Jesus.